Ciao tifoso bianconero, bentornato, tifoseria, bentornati, né? Bem-vindos, torcedores bianconeros, Finestra Bianconera, domingo, dia 7 de junho de 2026. E hoje eu vou falar aqui sobre o que eu prometi para vocês no vídeo precedente, sobre o mercado, principalmente dando ênfase na figura do goleiro. Eu coloquei o Dibu Martínez na capa porque eu tenho uma informação sobre ele, mas atenção, não é sobre ele apenas essa posição na nossa porta, né, no nosso gol. Tem outras informações muito interessantes, uma curiosidade, e eu começo o vídeo fazendo aqui uma brincadeira, uma piada. Não posso perder o momento da piada, evidentemente que isso aqui é uma brincadeira que eu vou fazer. Foi só o Gravina cair que a Itália, na base, levanta o título europeu, o Sub-17 campeão europeu contra a Bélgica, e o profissional, que jogou todo com o Sub-21, exceção feita ao Pio Expósito e ao Donnarumma, venceu a Grécia lá em Creta, né? 1-0, gol do próprio Expósito e parte do segundo tempo com 1 a menos em campo. Isso me lembra o jogo da Bósnia, que a Itália entrou todo o segundo tempo com 1 a menos. E esses rapazes correram, deram o sangue, e no último lance tinha um escanteio. Estou falando isso porque eu sei que vocês não viram o jogo. Escanteio para a Grécia no último lance, o banco inteiro da Itália de pé, pedindo o final do jogo, parecia final de Copa do Mundo. Essa vontade de vencer da garotada poderia ter feito a diferença na última eliminatória. Não podia perder a oportunidade de cutucar o Gravina. Eu coloquei o Roberto Baggio hoje aqui no cenário, porque o Baggio fez um dossiê lá atrás, há 12 anos atrás, de 900 páginas, onde ele tinha lá um projeto visando melhorar a estrutura do Sub-17, do Sub-19, do Sub-21. Tá certo? Então fica aqui uma moral para o Baggio e uma moral para a molecada da Itália. Depois eu vou dar só uma pincelada no final. Vamos falar do mercado da Juventus, que é o que interessa. Ó, deixa ativado o sino, não perca os próximos vídeos do Finestra, porque a Copa tá aí, o Finestra não para, o mercado já tá aquecendo na Juventus, e alguns vídeos especiais durante a Copa do Mundo, tá? Curiosidades que tem a ver Copa do Mundo com a Juventus. Tem bastante coisa legal. Mas falando do mercado, é o seguinte, meus amigos, né? E eu tenho uma informação bônus aqui que vocês vão gostar. O Dibu Martínez, ele, vamos usar um sentido figurado, parece que ele teria pedido para o Tottenham facilitar a sua saída, uma espécie de acordo que ele tem com eles lá. Isso, inclusive, pode respingar no valor, né, que estaria avaliado em 30 milhões, mas por 25 ele sai. E o Dibu Martínez quer novos desafios e ele está, vou usar essa palavra, tá? Ele está muito entusiasmado com aquela sondagem que a Juventus fez há um mês e meio atrás, e com a possibilidade de vestir a camisa que um cara que ele admira muito já vestiu. Estou falando de Carlos Tevez. Não é que ele está indo por causa do Tevez, ele quer jogar na Juventus porque ele tem uma admiração muito grande pela Juventus através do Carlos Tevez. Ao que me consta é isso. E para ele jogar a Europa League não seria um problema. Dito isso, houve mais um contato pelo Dibu Martínez, né? E o Dibu Martínez parece realmente decidido a vestir a nossa camisa. Atenção, o que eu estou dizendo aqui de uma maneira reduzida é que a negociação deu um passo avante. Ela avançou. Por quê? Porque o valor deveria ser 30 milhões, mas como ele tem um acordo com o Tottenham, deve ser 25. Ele quer vir, ele não se importa de jogar. Primeiro, ele quer vir para a Juventus, por causa da Juventus, pelo que a Juventus é,
e ele não se importaria de jogar a Europa League. E também o fato de que ele quer novos desafios, ou seja, não é uma questão salarial para prender ele no Tottenham. Então as coisas estão indo para uma direção que pode sim ser o nosso goleiro na próxima temporada. E aqui eu vou fazer um elogio para a Juventus, porque a Juventus não trabalha só com o Dibu Martínez, ela tem o quê na manga? Um plano B. E o plano B chama-se De Gea, da Atalanta, que também pode aparecer na Juventus. E aí entra a informação que vocês vão ter agora em primeira mão. O senhor Luciano Spalletti pode, eu disse que pode no condicional, repensar a situação do Perin. Mas com um detalhe, o Perin sendo o eterno banco, o eterno reserva. A princípio é de Gregório e Perin que devem sair ou deveriam sair. Parece que o Spalletti quer reavaliar ou tentar convencer o Perin a ficar mais uma temporadinha na reserva. Só que o Spalletti não é bobo. Dificilmente o Perin vai aceitar fazer mais um ano de reserva. E aí então, atenção, porque a Juventus está, caso o Perin de fato saia, né, ela pode trazer um jovem, poderemos ter aí, ele na verdade pertence à Juventus, está emprestado para o Avellino, o Giovanni Da Fara, goleiro que está na Série B, como eu disse agora, do Avellino, e que pode fazer parte do elenco da Juventus, se o Perin sair. Tá bom? E o Dibu chegaria para ser titular, óbvio, mas pode acontecer do Perin aceitar ser o reserva do Dibu e aí ficar igual. E o mais curioso é que o Da Fara pode vir para a Juventus mesmo se a Juve ficar com 2 goleiros. Seja o Dibu ou o De Gea com o Perin, seja o Dibu ou o Da Fara pode ser aí uma espécie de quarto goleiro, que na verdade seria o terceiro, porque o Pensolho ele é uma figura praticamente decorativa, ele sabe disso, ele tem lá um papel importante no vestiário, ele é quase que aquele ex-jogador que está ali fazendo o meio de campo no vestiário. Então, uma coisa não está necessariamente relacionada à outra, né? A possível volta do menino da base, o Da Fara, pode acontecer mesmo com 2 goleiros, no caso, o Dibu e o Perin, tá bom? Acho importante a Juventus não ficar só em cima do Dibu, porque se depois der errado, né, ela tem na manga aí algo conversado com o De Gea, portanto, eu me arrisco a dizer que um desses dois, Dibu Martínez ou o De Gea, que fez o campeonato pela Fiorentina, um dos dois deve ser o nosso titular. A dúvida é se o Perin vai ser o reserva ou se o Perin vai sair. Mas o Da Fara deve fazer parte do elenco, independente de quem sejam os goleiros, né? Existe a possibilidade do Vicário, Mário? Existe, mas ela ficou bem para trás depois dessa conversa com o empresário do Dibu e com o empresário do De Gea, tá bom? Capítulo goleiro à parte, eu vou falar para vocês o seguinte. No vídeo de ontem eu comentei ao final que, aliás, quando eu falo lá que hoje é só procurar na internet, não precisa acreditar no que eu falo, é só pesquisar. Né, todo mundo tem a ferramenta hoje de pesquisar na internet, que a verdade é fácil de achar. É óbvio que tem que tomar cuidado, porque tem muita mentira na internet, as famosas fakes, né? Tem muita gente que reescreve a história. Para quem gosta de história de clube, de futebol, eu vejo tanta bobagem. Falo de um modo geral, não só da Juventus, que também tem que ter o discernimento para saber que nem tudo que está na internet é verdade. Tem que saber onde pesquisar, os canais de pesquisa e as diversas fontes, principalmente quando for de notícias, né? Mas isso vale também para questões históricas. E o que eu terminei ontem no vídeo dizendo, aquele
aquele recado para o John Welcome, né? Infelizmente ele não vai ver o vídeo, que esse é um grande momento, já que a Juventus foi absolvida, já que foi arquivado o processo do falso balanço, que não era falso, que a plusvalência não é um crime. Grande momento dele colocar a figura de um presidente, né, na Juventus, que para mim pode ser o Agnelli ou não, mas tem que ser alguém ligado ao futebol. E para acalmar muitos de vocês que vivem falando isso, eu vejo muito, principalmente o grupo meu de amigos no WhatsApp, amigos que eu encontro próximo a mim, assim, na vida real, não virtual, que seguem a Juventus e também são inscritos no canal, me perguntam, mas o que o Ferreiro está fazendo na Juventus? Né? Esse cara não faz nada, esse cara já era para ter saído. Vamos lá. O Ferreiro, agora vem a informação, o Ferreiro, ele não foi importante, ele foi, estou pondo no passado o verbo, ele foi muito importante para ajustar as contas da Juventus no pós-pandemia. Né? Naquele momento, a Juventus precisava de um presidente da contabilidade, não um presidente de futebol, naquele momento. E ele fez isso com excelência. Acabou o trabalho dele e, repito, já falei várias vezes, quem acompanha aqui o canal, em agosto do último ano, o Ferreiro já era para ter saído, não saiu, o Platini foi procurado, não quis, mas e aí, vai ficar por isso mesmo? E o que eu vou trazer para vocês é que o Ferreiro, desde a reta final do campeonato, e se eu não me engano foi depois daquele jogo que nós empatamos com o Sassuolo em casa, que o Ferreiro tem pedido, preste atenção porque isso aqui é uma informação, não é uma suposição, o Gianluca Ferreiro, nosso presidente, desde o jogo com o Sassuolo, que a gente empatou em casa, ele tem pedido para quem? Para mim? Não. Para o Elkan, para deixar o cargo de presidente. Como quem diz, Elkan, eu já cumpri meu papel, me libera, posso ir? Já fiz o que eu tinha que fazer, posso ir embora? Estou usando aqui o sentido figurado, não é que ele falou desse jeito, mas ele está pedindo já há algum tempo para o John Elkan para sair do cargo de presidente. Não é porque ele não quer a responsabilidade, é porque ele já cumpriu o papel dele, já era para ter saído em agosto. Então vejam vocês, não critiquem o Ferreira, esse cara tem muito caráter, é muito juventino e ele fez o papel. Você vai fazer uma casa, você quer um pedreiro. O pedreiro tem que ser bom. Você não quer um cara que faz o cara não tem que ser cozinheiro para fazer um melhor macarrão do mundo. Ele tem que fazer uma casa sólida, construir uma casa sólida. E o Ferreiro fez o papel do pedreiro. Ele foi bem no que foi proposto para ele, que era ajeitar as contas. Então, cabe quem? Cabe ao mandatário trocar. Não foi o mandatário que pôs o Ferreiro para ajeitar e ajustar as contas? Então, cabe agora ao mandatário tirar o Ferreiro, já era para ter tirado, e colocar um presidente. Ou seja, além do que eu falei ontem, tem mais um motivo. O Ferreiro está pedindo, Elkan, troca, eu já fiz o meu papel, me libera, por favor. Né? Para quem não sabe, está aqui essa informação do Ferreiro em relação ao Fenestra. Eu queria aqui rapidinho falar o seguinte. Existe uma possibilidade. Só uma coisa. O atacante Sorloth, é Sorloth ou Sorloth que fala? Eu vi que dividiu opiniões aqui. Tem gente que gosta dele, tem gente que não gosta. Eu acho o jogador, para jogar a Europa League, eu acho ok, tá? Para jogar o italiano, depende de quem vai fazer dupla com ele no ataque. E na Itália também está dividida a opinião, mas o pessoal está mais gostando do que não gostando. Chegaram no acordo, tá? A exemplo do Kim, o zagueiro, o acordo com o jogador existe. Ou seja, é outro que não se importaria em sair do Atlético para jogar a Europa League. Ok, fica aqui o registro então que o acordo foi alcançado entre o clube e o jogador. Antes de finalizar o vídeo, já nesse assunto ainda, sobre o jogador que vem para a Europa League ou não, prestem atenção agora, falando sério, existe uma pequena possibilidade, eu disse pequena, e eu já vou passar a informação e vou dar minha opinião na sequência. E vocês podem dar de vocês e tá tudo certo, né?
existe uma pequena possibilidade do senhor Bernardo Silva. Aconteceu o que aconteceu com o Ángel Di Maria. Para quem não lembra, antes da Copa do Mundo do Catar, o Di Maria tinha uma esperança de jogar, acho que era no Benfica, se não me falha a memória. A Juventus procurou ele não quis, preferiu o Benfica, não deu certo lá a negociação com o Benfica, ele colocou o rabinho entre as pernas, veio na Juventus e a Juventus acolheu ele. Existe uma chance de ter um repeteco dessa situação com outro personagem. No caso seria o próprio Bernardo Silva. O Bernardo Silva já tinha preferência pelo Barcelona, independente de jogar a Champions ou não. Ele tem familiares lá. Até onde eu sei, o fato de você ter ali a praia seduz ele, né? Ok, é um direito do jogador querer jogar lá. Mas eu não sei não se está ficando com cheiro de arroz queimado. Barcelona parece que não acompanha o Barcelona. Eu tinha um amigo italiano que foi morar em Barcelona e começou a simpatizar com o Barcelona. Eu perdi o contato com ele. Você não podia perguntar para ele, mas enfim, não acompanha o Barça. Mas parece que pode melar essa ida dele para o Barcelona e aí ele ficaria sem clube, mesmo tendo mercado. É aquilo que a gente fala, nem todo mundo vai se interessar, principalmente na hora de pagar isso aqui, o salário. E se ele ficar sem clube, como é que ele faz? Sabe o que ele vai fazer? Por isso que eu falei que existe uma possibilidade de ele vir para a Juventus. E aí eu vou dar minha opinião. E eu aceito, aqui é democrático, cada um dá a sua, tá tudo certo. Se isso acontecesse, eu simplesmente falei, muito obrigado, mas procura outro clube, aqui não. Porque existe um ditado na Itália que fala assim, o buongiorno si vede della mattina, ou seja, o bom dia você vê já de manhã. Quando você dá bom dia para alguém, alguém te responde de um jeito meio ruim, é porque o dia não vai ser bom. É a mesma coisa. Eu não traria quem não quer vir para a Juventus. Ah, mas ele pode melhorar a qualidade, a gente já está ferrado, para não falar outra coisa, porque vai jogar a Europa League. Ele não queria jogar a Europa League, então não vai jogar. Se o Barcelona não quiser ele que procure outro clube. Tá bom? É a minha opinião. Mas isso eu estou dizendo que é uma remota possibilidade, mas existe, acreditem. Finalizo o vídeo dando uma moral para a molecada do Sub-17. Tem jogador bianconeiro que atuou nessa conquista, né? O nosso goleiro bianconeiro, né? Tem um que chama Corigliano, não é Conigliano, a cidade do Del Piero, e sim Corigliano. E o Chiaretta, o goleiro. A decisão foi nos pênaltis, a Itália ganhou, campeão da Europa, né, sub-17, e finalizo falando um pouquinho do titular, que a seleção principal, que fez o amistoso contra a Grécia, como eu disse no início do vídeo, jogou só o Donnarumma e o Pio Expósito. 1-0, gol do Expósito. Eu fico com a sensação que esses moleques teriam ganho da Bósnia, correram demais e gostei do que eu vi. Tá? Gostei do que eu vi. Não estou dizendo que essa seleção vai classificar para a próxima Copa, que se pegasse uma Espanha ia ganhar, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que eu vi brio e vontade no Sub-21. Né? E a Grécia, pelo menos, é um time que ganhou aí um título, uma Eurocopa uma vez em cima de Portugal do Filipão, lá em Portugal. É um time que tem mais história do que a Bósnia. Não sei não. Fiquei com a impressão de que esse time, com Donnarumma, com Expósito, teria ganho da Bósnia, hein? Até porque o time do Gattuso não perdeu, empatou e perdeu nos pênaltis. E jogou boa parte hoje, a exemplo do time do Gattuso, com a menos em campo. Ficou essa sensação no ar. Mas precisava o cretino do Gravina cair, não é mesmo? Enfim. Ufa, falei bastante, quase 20 minutos. Like no Finestra, nos vemos amanhã. Qualquer movimentação de mercado, a gente volta, tá? Pode ser amanhã, pode ser terça. O importante é sempre Força Juve. Nossa, engasguei. Força Juve, Fino alla fine. E o Roberto Baggio tá sempre certo.